A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André, do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Irmãos, eu quero falar um pouco, será um vídeo curto, mas eu quero falar um pouco a respeito do gentil pagão que se converteram a Cristo. Observa que o plano do Criador, desde o início, foi para resgatar a humanidade. Porque todos caíram no pecado de Adão. Todos caíram no pecado de Adão. Depois eu vou explicar para os irmãos por que Adão foi formado Adão e por que Eva foi formada, né, de dentro dele. De dentro dele. Isso tem uma revelação extraordinária. Mas é para outra ocasião. Então aqui, nós vemos em Deuteronômio, capítulo de número 29, você pode ver ali a respeito que o Criador faz um novo pacto com o povo. Já tinha feito um pacto, o primeiro pacto lá em Horebe, né? Já tinha feito um pacto lá em Horebe. E aquele pacto lá abrange o quê? Abrange perpetuamente. Esse aqui, a mesma coisa. Lá, observe que o Criador dá para eles o quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. E eles quebram, lá em Êxodo 32, eles quebram fazendo o bezerro de ouro. Correto? Só que agora ele vai fazer um novo pacto. Esse novo pacto aqui, irmãos, esse novo pacto aqui é nada mais, nada menos que o evangelho oculto dentro da antiga aliança. E infelizmente, alguns não conseguem entender. Esse novo pacto aqui é o evangelho, é a nova aliança, oculta dentro da antiga aliança. Por quê? Porque esse pacto aqui não é um pacto de circuncisão, é um pacto de coração, é um pacto de fé, é um pacto de crença. Esse pacto aqui é o mesmo pacto de Jeremias, é a mesma aliança de Jeremias 31. É a mesma. Agora, é aqui que o gentil pagão, nós entramos. É aqui que nós entramos. Se você ler no capítulo 29 de Deuteronômio, você vê do verso 4. Aqui é todo Israel, irmão. Aqui não tem a separação da tribo, não. Aqui é todo Israel. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem um olho para ver, nem ouvido para ouvir, até o dia de hoje. Se a gente parar aqui, a gente vê que Isaías profetiza isso, né? Concernente o povo quando o Mashiach veio. E o próprio Mashiach diz o quê? O que a lei estava falando, Moisés, e o que Isaías profetizou com respeito ao povo. O próprio Mashiach fala isso. Se não me falha a memória, Lucas capítulo 4, né? Então a gente vê isso. Aqui no verso 5. 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós os vossos vestidos, nem se envelheceram no teu pé o teu sapato. Pão não comeste, e vinho e bebida forte não bebeste, para que soubesse que o Senhor, vosso Criador, vindo a vós, pois a este lugar, Sion, rei de Esbom, Oguer, rei de Bazã, nos saíram ao encontro e pelejaram, e nós ferimos. Tomaram suas terras e demos por herança ao Rubenita, aos filhos de Rubi, e aos gadistas, o de Gade, e a meia tribo de
Manassista, que é Manassista, que é Manassé, filho de José. Guardai, pois, a palavra deste concerto e cumpra, para que prospere em tudo quanto fizer. Se a gente for olhar aqui o próprio Criador está falando esse pacto e está mostrando aqui, né? Para quem são? Vós todos está hoje perante o Senhor. Vós todo Israel. Vós todo está hoje perante o Senhor vosso Criador, e os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, e todo o homem de Israel, todo perante o Senhor. Os vossos meninos, vossas mulheres, agora, e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entre no concerto que o Senhor teu Deus, no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja tipo o Criador, como te tem feito e como jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Isso aqui é a nova aliança oculta dentro da antiga aliança. Infelizmente, algumas pessoas vão discordar de mim e eu respeito, mas é o que o texto está mostrando. O texto está mostrando aqui um pacto de crença, um pacto de coração, um pacto que era válido para todo Israel e até para o estrangeiro que estava no meio de Israel. Agora, quando você olha para Amós 9:9, diz que Israel seria espalhado. Israel seria espalhado entre as nações. Olha o que diz em Amós 9:9. Porque eis que darei ordem, sacudirei, espalharei a casa de Israel, as 10 tribos, entre todas as nações, assim como sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, e os que diz, não se avinhará, nem encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu. Caiu aonde? Caiu, se afastou do Criador lá em 1 Reis capítulo 11 e capítulo 12. Porque Israel foi levantar altares a deuses estranhos. Entendeu? Então aqui está dizendo que o próprio Criador ia sacudir e ia ajuntar, ia levantar Israel, as 10 tribos. Só que Malaquias, o que é que Malaquias fala no capítulo 1? No capítulo 1, Malaquias fala no verso 6 em diante, ele diz: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o temor? Diz o Senhor dos Exércitos. Vós, sacerdote, desprezai o meu nome. Dizer, em que desprezamos o teu nome? Oferecei sobre vós, sobre o meu altar, pão imundo, e dizem que havemos profanado? Nisto, que diz, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando traz animal cego para sacrificar, não faz mal, e quando oferece o coxo ou o enfermo, não faz mal, ora, apresenta o teu príncipe, e terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai a favor do Criador, e ele dará a piedade de nós. Nisto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós. Aqui está falando de quem? Das 10 tribos que pecou e fez coisas terríveis.
né? Aí ele diz o Senhor dos Exércitos: nem aceitarei da vossa mão a oblação, mas desde o nascente do sol até o poente será grande o meu nome entre as nações, e em todos os lugares oferecerão ao meu nome incenso. Lembra que o salmista diz isso, e Paulo também isso? Levanta as minhas mãos como o sacrifício da tarde, como incenso. E uma oblação, sacrifício pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Está aqui, né? Aqui mostra que Israel foi espalhado entre as nações. O próprio que espalhou Israel tornará a juntar. Agora vamos entender isso. Como foi que o gentil entra nessa benção? Entra nessa benção através de Abraão, pela fé, correto? Sim. Agora, se nós pegar Romanos capítulo 2, você pode ver que ali fala sobre a impenitência dos judeus e a justiça de Deus. E você pode ver que lá fala que os camaradas ouvem a lei do Criador, os judeus, e não praticam. Eles ouvem a lei e não praticam. O próprio Criador está dizendo que, aqui pelo apóstolo Paulo, no verso 14, ele diz: porque quando o gentil que não tem lei faz naturalmente as coisas que são da lei, não tendo ele lei para si mesmo, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seu coração, testificando juntamente as suas consciências e os seus pensamentos, que, acusando, quer defendê-lo. No dia em que o Criador há de julgar os segredos dos homens, pois aos ungidos segundo o meu evangelho. Então aqui você pode ver que Paulo está dizendo claramente, porque a lei foi dada para quem? Para todo Israel. Mas era válido para quem? Para o estrangeiro, que não tinha lei, mas se ele está ali junto, ele tinha que obedecer à lei. Agora eu vou fazer uma pergunta, e essa será forte. Essa será para estraçalhar mesmo. Vamos lá. Você sai daqui do Brasil e vai para o Japão. Após você chegar no Japão, você está ali com o seu passaporte, o visto, tudo certinho. Você sai daqui do Brasil e vai para o Japão. Após você chegar no Japão, você é um natural daquele país ou você é um estrangeiro naquele país? Correto? Você é um estrangeiro naquele país. Se você é um estrangeiro naquele país, outra pergunta: as leis daqui do Brasil é válida lá no Japão? Não. Lá você tem que se enquadrar nas leis do Japão. E se você quebrar a lei do Japão, você vai sofrer a penalidade. Lá não vai valer a lei que você aprendeu ou pratica aqui no Brasil. Lá não vai valer. Vai valer a lei de lá. Assim é se você for um estrangeiro e for para os Estados Unidos, não vai valer a lei daqui do Brasil, vai valer a lei de lá. Lá você vai ser julgado, se você cometer algum crime, você vai ser julgado pela lei dos Estados Unidos. Quantos brasileiros foram para a Indonésia fazendo coisas erradas e foram julgados com pena de morte? Quantos? Um monte. Um monte foi julgado e condenado. Conforme a lei daquele país. Pegou agora? Entendeu? Aí você vai entender o que eu quero trazer aqui. Então, se o gentil não tem lei, então vamos lá. O cristianismo não tem lei. Mas hoje o cristianismo estabelece as suas próprias leis, fora da lei que o próprio Criador deu para todo Israel. E agora? Qual é a lei que a gente temos que obedecer?
A lei do cristianismo, que é enxertado na boa oliveira, vai pegando. A lei do cristianismo que é enxertado na boa oliveira, ou a própria lei do Criador que foi dada para o povo dele. E nós somos Jebuseu brabo enxertado. Qual é a que vale? A nossa do cristianismo, de Constantino, de Lutero, do Papa, do padre, do pastor, do reverendo, do bispo, do apóstolo, ou a lei do Criador, meu irmão? Hã? Ah, mas agora o Criador rejeitou os judeus. Ah, o Criador não vale mais. Ah, a lei foi abolida. Opa, para, stop. Para. Volta. Você levantou hoje, olhou para cima, existe o céu? Você não está na terra? Então a lei do Criador está valendo. Porém, para o gentio, como lá em Romanos capítulo 2, você pode ler completo. Ah, eu conheço a lei, mas não pratica? Não vale. Porque o que era válido tanto na época da lei para o Criador? Os que praticavam. Por isso que os fariseus religiosos, Cristo chama de sepulcro caiado, Cristo chama de hipócrita, Cristo chama que ele falava tudo, mas não praticava nada, porque o Criador quer que a pessoa pratique, e não que ouve e não pratique. Entendeu agora? Então, a quem é que nós temos que seguir? O Mashiach, o Cordeiro, as coisas, os mandamentos e os preceitos do Criador, ou Roma, ou os evangélicos? Irmãos, nesses últimos tempos, o Criador está desenrolando toda a profecia. É por isso que as pessoas não vão conseguir e vai quebrar a cabeça, porque bagunçaram tudo. Mas o Criador está no controle de tudo. Eu estou trazendo aqui para você revelação concreta. Se você, sendo um estrangeiro em qualquer país, não vale a lei do seu país de nascimento, vale a lei do país que você está. Como é que os evangélicos dizem, não, agora é nós. Deus rejeitou o seu povo, agora é nós. É válido, é nós. Ô irmão, sabe por que os judeus foi para a Babilônia e as 10 tribos espalhadas? Porque não guardaram o Shemitah, não guardaram os sábados sagrados do Criador, não guardaram. Entendeu? Aí agora vem o gentio e cria um monte de coisa, e meu mundo está aí achando que está agradando o Criador, achando que está fazendo as coisas corretas, e na realidade não está. Entendeu? Tem 2 sentidos ao sul. Dá um exemplo, 2 sentidos ao norte, né? 2 sentidos ao norte. Um que vai reto, e outro que vai fazendo curva. Os 2 sentidos estão indo reto ao norte. Porém, um está indo reto e outro está indo fazendo curva. Está completamente desnorteado. Assim é esse sistema. Entendeu? É válido a lei daquele país que foi estabelecido. Assim é nós. Os cristãos, como é que os cristãos quer dizer que agora nada da antiga aliança vale, tudo foi abolido e que agora é uma vez salvo e salvo para sempre? É que agora é o calvinismo e que agora é o luterismo e agora é isso, é aquilo? Ô meu irmão, volta para Sião. Esquece esse negócio aí. Ah, eu sou de tal, eu sou da tal, eu sou disso, eu sou daquilo. De Cristo ninguém quer ser. Do Mashiach ninguém quer ser. Né? Do Mashiach ninguém quer ser. Porque ele diz que se nós recebesse a palavra não está longe. O apóstolo Paulo fala isso. E as profecias falam isso, os profetas falam isso. Vocês serão espalhados sobre todas as nações. Mas aonde vocês estiverem,
se converter de todo o coração e guardar os meus preceitos, eu serei um tabernáculo para vós. Agora entendeu João 14, 23? Se me amar, o meu Pai o amará. Viremos eu e o Pai e faremos nele morada. Pegou? Se me amar, o meu Pai o amará. Viremos para o indivíduo e faremos nele morada. Você quer ser templo do Espírito do Criador? Você quer ser morada santa do Eterno? Ou você quer ser um sepulcro caiado, vazio e sem entender nada e ser manipulado pelas massas? O que é que você quer ser? Acorda, meu irmão. Você está ouvindo a verdade. Se volta para Sião. Eu não estou mandando você se converter ao judaísmo. Não é isso. Não é isso. E não é isso que o Mashiach quer. Entendeu? O Mashiach não quer que você se converta ao judaísmo, não. O Mashiach quer que você reconheça ele como cabeça da igreja, do corpo, como cabeça da comunidade messiânica. O Mashiach quer que você reconheça o Criador como o único Criador vivo e verdadeiro, e ele a quem o Criador enviou. O Mashiach quer que você guarde os preceitos dele, entendeu? Ter compaixão das pessoas, ter amor ao próximo, entendeu? Respeitar as pessoas, indiferente da posição, das ideologias, indiferente disso, quer amar, entendeu? É isso que as escrituras ordena para nós. E não vale ser judeus ou grego, está lá em Romanos 2, mas sim praticar a obra. Praticar a obra. Depois você lê lá em Romanos 2 que você vai ver. Ah, eu sou judeus. Ah, eu sou circuncidado. Ah, eu não tenho circuncisão. O que vale é praticar a obra. Tanto os judeus que praticam a obra, se ele pratica a obra, vale. Se ele não pratica a obra, não vale. Se o gentio ou os gregos não tem a circuncisão, a incircuncisão, mas pratica as obras, é o que vale. Pronto, falei.